Salve, salve galera lotequeira! No ar mais uma Vovoteca TV, concurso 1173, prêmio previsto em 1,5 milhão, vão errar de novo, vai dar um pouco mais. Lembra na semana passada eu falei sobre a Loteca em dobro, que tá aí chegando no mês de abril, e nessa aqui só para complementar, para vocês salvarem, fazerem suas agendas, segue aí o cronograma completo de abril e no finalzinho dele você já vê que o mês de maio já começa a aparecer também com Loteca em dobro. Normalmente um trimestre. Vamos ver se esse ano vão manter mesmo um trimestre ou vão aumentar. E quero aqui agradecer os mais de 700 likes e as mais de 6.000 visualizações em nosso último vídeo. Um número muito bom para vídeos da Loteca. Até porque nós gravamos só na quinta à tarde. Isso aí acaba ficando um período mais curto, né? Mas é isso. Então, 1,5 milhão, 5 jogos no sábado, uma mistureba legal, jogos nacionais, alguns jogos da volta das decisões, outros ainda de quartas de final, outros jogos da ida. E os joguinhos internacionais escolhidos aí com muito critério pelo nosso programador da Loteca. Então, já falamos sobre tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, novamente deixa aí seu like. E agora eu chamo você, Matheus. Traz aí pra galera as análises parciais dos grandes números da enquete Vovoteca. É isso aí, nação lotequeira, a nossa grande enquete já está na tela. E superando 1.900 votos às 14 horas dessa quinta, as parciais da nossa grande enquete Vovoteca indicam, e eu destaco, diferente do 1162, quando tínhamos vários favoritos, alguns superando 80%, nesse o cenário está completamente diferente. São 8 colunas verdes, apenas o Flamengo e o CRB com mais de 70%, porém, se pararmos para analisar friamente, nenhuma coluna favorita tem grande garantia de que irá se confirmar. Várias decisões, em alguns já um jogo de volta, isso faz com que quem venceu a ida apareça como favorito, isso é normal. Ou seja, zebras tipo o Fluminense 6%, o Asa 4%, o Grêmio 7%, são zebras do jogo da volta. Porém, nenhuma foi humilhada na ida, e todas ainda sonham e podem reverter a volta. E ainda, o América Mineiro com 10% é inferior ao Galo, mas como o Atlético amassou na ida por 4-0, pode dar uma relaxada e acabar cedendo tanto a derrota quanto talvez um empate, quem sabe? E vocês sabem como são as zebras e elas adoram esses jogos, ainda mais as zebras mandantes. Os 5 jogos internacionais foram escolhidos a dedo pelo programador. Por exemplo, o Fulham e o Tottenham e a Fiorentina e a Juventus aparecem com as 3 colunas azuladas, equilíbrio total. A zebra internacional é o gigante Chelsea, quarto na Premier League. Já o Leicester com 18% e o Atlético de Madrid com 20% aparecem como surpresas. Eu diria surpresas apetitosas até demais. É isso aí, galera. Esses foram os meus breves destaques da enquete. Continue votando sempre no vovoteca.com e no LotequeirosBR, nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu já passo a bola para o JP e ele traz a análise do nosso jogo Sugestão. Com certeza, filhão. Em relação ao concurso anterior, o número está menor para os favoritos, mas isso também não significa muita coisa. Estava maior a semana passada e ao final acumulou. Isso é Loteca. Essa aqui está com menos favoritos mais apertados, e numa dessa, você que está aí nos ouvindo vai levar os 14. Essa é a nossa torcida. Na tela, a nossa matriz raiz sugestão, e ao lado nossos duplos, né? Os 5 duplos que eu sempre indico, que eu acho que são válidos, na minha opinião. Deixo também o jogo do triplo. Aliás, nesse concurso merecia mais jogos de triplo, né? E a zebra possível da rodada. Também, aliás, tem várias aí possíveis. Mas escolhi uma, né? A gente sempre tem que escolher uma. E por que não o tricolor carioca aí? Já que ele ficou zebra, pode ser ele. E já falamos então desse primeiro jogo, Flamengo e Fluminense. O gol de Keno aos 89 minutos devolveu ao tricolor a possibilidade, né, de lutar aí pelo título. 2-0 seria praticamente impossível essa reversão. Porém, a vantagem ainda é boa para o Flamengo, que pode levantar o caneco com o empate.
O Flu tem que partir para o tudo ou nada. O Flamengo é sempre perigoso e pode liquidar em um ou outro contra-ataque. Por isso, na matriz coluna 1, e resta ao Flu eu indicá-lo, já que ele virou zebra, como a zebra da rodada. O jogo 2, outro clássico de letrinhas aqui do Alagoano, CRB e Asa. Semana passada, o Asa desperdiçou a oportunidade de abrir uma grande vantagem quando acabou empatando em 2-2, né? Após abrir 2-0. O CRB foi lá, buscou esse empate. O empate veio a partir dos minutos 69, para se ter uma ideia. Ou seja, um time de maior tradição consegue, na casa do adversário, essa proeza de quase reverter um placar. Agora em casa, eu acredito que o CRB leve essa. Coluna 1. América e Atlético Mineiro. O que parece fácil, às vezes pode ficar sempre difícil, não é verdade? Esse jogo nos remete à Volta Redonda e Flu, né, do concurso passado. O Flu tinha aberto 4-0 na ida, jogou, ficou feliz ali e tal, estava muito felizinho, acabou empatando, né, e derrubou um monte, milhares de cartões. Aqui temos um Galo nitidamente superior, que fora de casa não perdeu para ninguém, e o melhor ainda, fora, né, como visitante, nesse ano a defesa segue intacta. Nossa, hein? Fora foram 3 vitórias, 2 inícios, estou falando do estadual. 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Marcou 5 gols, não levou nenhum. Eu vou aqui iniciar meio do contra, vou iniciar com empate. O América não tem como reverter esse 4-0. Mas, assim como foi que eu disse no Flu, não acho tanta dificuldade esse jogo ficar empatado por assim um certo desleixo, vamos dizer assim, do Atlético Mineiro. Porém, ele é melhor e eu gasto nele o meu primeiro duplo, então vou de empate ou Atlético. Santa Cruz e Sport, clássico pernambucano, sempre um jogo encrenca. O Leão joga pelo empate, ganhou de 2-0 a ida e pode até perder então por um gol de diferença, já que abriu esses 2-0. Eu abro a matriz com um empate e uso o duplo no Santa, que agora é o mandante, ficando aquele duplo 1x. Porém, acredito em uma diferença mínima. Talvez o Santa ganhe aí por 1-0, 2-1, né? Basta o Sport marcar um gol aí que já se garante, né? E ele vai se garantir o quê? Vai garantir o título, é o que eu acredito. Porém, na matriz começo com o empate e indico o duplo 1x. Já no jogo Gama e Brasiliense, o clássico, o maior clássico do Distrito Federal, o jogo 5, aqui sim é um jogo complicado. A campanha superior credencia o Brasiliense. Porém, aqui sempre temos um confronto de muita luta mesmo, é bastante a rivalidade. Basta observarmos que nos últimos 7 confrontos não ocorreram nenhum empate. É um período aí de 4 anos que eu puxei. O Gama ganhou 3 e o Jacaré ganhou 4. Nada de empate. Na base do mero palpite, acredito que o Brasiliense abre uma vantagem já nesse joguinho aqui da ida. É um time melhor qualificado, né? Vamos dizer assim. Então, Brasiliense, coluna 2. Se você tiver verba, por que não? Gaste nesse jogo aí. Até triplo cabe, tá? Fortaleza e Ceará seria um outro jogo, né? Que cabe triplo, por isso eu já indiquei aí do lado como o meu jogo do triplo dessa rodada. Até porque é jogo da ida, né? A nível de estadual, o Vozão fez campanha melhor, 7 jogos com 7 vitórias. Porém, extra estadual, aconteceu algo ontem que me deixou meio preocupado, né? Pela Copa do Brasil, o time mostrou muitas falhas e por pouco não é eliminado pelo Confiança, dentro de casa. Empatou o jogo em 2-2 e se qualificou apenas na decisão por pênalti. Aqui acredito um pouco mais no Fortaleza, que pode sair na frente no jogo que é o primeiro jogo da ida, né? Esse aí seria o meu palpite simples, Fortaleza. Porém é um clássico e clássico lá é complicado. E nos últimos confrontos, olha aí que interessante, foram 2 vitórias do Vozão e 4 empates. E vários desses confrontos, o Fortaleza
se apresentava como realmente se apresenta, um time de Série A com um elenco melhor. Mas mesmo assim, o Vozão levou 2, empatou 4, ou seja, tem tabu em jogo. Por isso que eu acho que é o típico jogo que merece o meu triplo. No jogo 7, o Fulham recebe o Tottenham. Estou aqui na Premier League, né, 29ª rodada já. Se no geral o Fulham vem melhor, se contarmos para o momento, se fizermos aquele corte, o recorte de momento, o Tottenham vem mostrando melhor desempenho, porque no geral o Fulham é o 10º, 42 pontos. O Tottenham, 13º, 34 pontos. Já tá vendo? É uma boa diferença de pontuação. Porém, nas últimas 5 rodadas, cortando aí para só essas últimas 5, o Fulham ganhou 2 vezes, porém teve uma sequência de ganhou 3, teve uma sequência recente de derrota, vitória e derrota. Já o Tottenham, ele veio até melhor, ele fez 3 vitórias seguidas, porém perdeu na penúltima rodada e acabou empatando na última em casa, 2-2 com o Bournemouth, né? Então é isso aí. Eu vou de coluna 2 na matriz, mas indico um perigoso, sempre perigoso, duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, mesmo sabendo do risco do empate. E por que eu abro então se eu acho que o empate é perigoso? Eu observo que o Tottenham, quando joga fora de casa, é aquele time meio tudo ou nada, ele vai para ganhar. Tanto é que são 13 jogos como visitante, ele teve 5 vitórias, apenas 1 empate e 7 derrotas. Por isso, palpite nele, coluna 2, e no alternativo, gasto terceiro duplo, coluna 1 e coluna 2, aberto. Continuo na Premier League com Arsenal e Chelsea. Olha, jogão, é o segundo contra o quarto. Não precisa falar muito, né? Se bem que o segundo tem 55 pontos, o quarto Chelsea tem 49. O Arsenal derrapou nas últimas 3 rodadas, empate e derrota. Com isso, ele viu o Liverpool abrir 15 pontos na liderança. Porém, a nível de G4, tem até uma posição tranquila, tem uma gordurinha aí. Porém, está faltando ainda 10 rodadas. É melhor parar de vacilar, Arsenal. Eles sabem disso, né? Já o Chelsea, em quarto, tem o City a 2 pontos em quinto, né? Tá fungando no cangote. E também vai brigar muito por pontos. Na realidade, um jogo para triplo, tá? Porém, vou arriscar coluna 1. Vejam apenas como palpite, porque eu tenho outros jogos para cercar e eu nunca gasto muito em jogos da loteca. Creio que não é necessário. Inter e Grêmio fazem um jogo 9, o tradicional Grenal, né? Tá aqui, Inter e Grêmio. O Inter venceu a ida por 2-0. Isso aí lhe dá uma bela vantagem, né? E ainda mais que foi dentro da arena do Grêmio. O Colorado me parece mais preparado no momento e vem mais descansado, já que o Tricolor suou frio ontem lá em Minas para avançar apenas nos pênaltis, já que empatou o jogo em 3-3 contra o bom Atlético Clube Mineiro. Esse time aí tá dando o que falar. Mas no final deu Grêmio, o Grêmio avança e com certeza pode, além de ter que reverter esse 0-2 que ele tomou do Inter, ele vai sentir desgaste. Por isso eu acho que o Inter deva vencer novamente, coluna 1. Vila Nova e Goiás, é semi, é o jogo da volta. Na ida deu Vila, 1-0 na casa do Goiás, e agora quem manda o jogo é o Vila. A vitória, então, na casa do Goiás dá ao Vila boa vantagem do empate nessa volta. Sempre um clássico complicado esse. Para termos uma pequena ideia, desde 2019, nenhum venceu com mais de um gol de diferença. Ou empatam, ou é 1-0, 0-1, 2-1. Ou seja, está sempre perto do empate, mesmo quando alguém vence. Nesse período, empataram 5 oportunidades. Novamente, veja um jogo para triplo. Não vou usar, é evidente, porque eu já usei. Ou um útil empate, que nesse caso vai favorecer o mandante, que é o Vila. Vou ficar nesse empate, 1-1. Bahia e Vitória, é o Bavi. O Bahia recebe um Vitória que ao longo do campeonato foi superior.
chega aqui invicto, 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Beleza de campanha, né? Porém, ontem ele teve uma derrota em casa por 2-0 para o Náutico, isso válido pela Copa do Brasil. Foi eliminado, vitória dentro de Salvador. Com certeza, isso abalou as estruturas e muito da equipe. Assim, creio que cresce a expectativa do Bahia, com sua arena lotada, sair de campo com uma boa vantagem para o jogo da volta. É o que eu penso. Coluna 1, Bahia. Fiorentina e Juve. Fiorentina e Juventus. Estamos aqui na Itália, é o 8º recebendo o 4º. A Juve até agora tenta entender o atropelo que levou do Atalanta na última rodada por 4-0. Derrota que deixou a velha senhora na mira da Lazio, que vem em quinto a um pontinho só atrás. Olha aí o Juventus. Sabe como é, né? Fungando no cangote, é bom ficar esperto. A Fiorentina não vive um bom momento, colecionando 4 derrotas nas últimas 5 rodadas. Tá aí uma oportunidade para a Juve se recuperar. Eu acho que ela tem tudo para se recuperar. Só se pisar na bola de novo. Eu acho que dá Juventus, coluna 2. Já no jogo 13, o Leicester. É o Leicester. Eu sempre me confundo para falar o nome dele. É o Leicester, né? Todo time com a corda no pescoço tende a buscar pontos de toda maneira, é o caso deles, que vem acumulando derrotas e isso está mantendo o time na penúltima posição. Agora em casa, né? Vai tentar aí ganhar algum pontinho. Já os torcedores do United já se conformaram com a posição intermediária da equipe, que nesse ano não briga por nada. Como é um pouco melhor, começo com o United. Mas eu acho que é bom cercar esse jogo aqui, né? Tá, alguém tá falando na minha orelha, né? Mas dá uma cercadinha, então um X2 talvez seja o ideal. Mas também não é garantia, tá? O United também não anda bem das pernas. Eu vou de coluna 2 e gasto o meu quarto duplo X2. Atlético de Madrid recebe o Barcelona nessa espetacular La Liga, que faltando 10 rodadas segue com os 3 gigantes, Barça, Real e Atlético de Madrid, disputando palmo a palmo a cada rodada quem levanta a taça. Nesse momento, uma ligeira vantagem do Barcelona, que com um jogo a menos vai segurando a ponta. Ele tem 57 pontos, seguido pelo Real com o mesmo número de pontos, e o Atlético vem logo a seguir aí com 56. É tudo embolado, né? Aqui, fora o triplo, nada é garantido, essa é a verdade. Começo no empate e uso o último duplo, cercando quem? Aquele que eu sempre cerco, a coluna do líder. Então eu vou de quinto duplo, empate ou Barcelona. É isso aí então, galera, são aí minhas análises, meus simples palpites. As informações são reais e os palpites saberemos se foram bons ou não ao final do concurso. É sempre assim. Semana passada até foi bem, né? Parece que fechei meu jogo com 11 acertos. Continuem nos visitando no vovoteca.com, com nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar. Participem da grande enquete Vovoteca e visitem também o Lotequeiros BR com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros Mateus, Nicolas e Paulinho. E eu digo para vocês que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe nossos lares. Amém.